Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 4. Capítulo 4, A Nobreza da República. De volta ao reino de Oxford, os estudantes se reuniam em um dos bares da capital para dar as boas-vindas aos novos bolsistas. Olivia havia conciliado a organização da celebração com seus dias agitados na escola, então a festa estava um pouco atrasada. No entanto, assim como Leon, ela não bebia álcool. Em vez disso, passava seu tempo cuidando dos outros. Vocês estão se adaptando à vida na academia? Olivia perguntou. Enquanto falava, alguns garotos de uniformes desarrumados acompanhavam cada movimento dela com os olhos. Erin, o ex-aventureiro, havia feito boas amizades com outros dois rapazes sem escrúpulos. Os três olhavam com malícia para Olivia, emanando uma atmosfera inquietante. Erin, ela não está bebendo. Nosso plano fracassou. Como vamos deixá-la bêbada o suficiente para levá-la para casa conosco? Apesar de suas reclamações, Erin apenas sorriu enquanto colocava um pequeno frasco na mesa. Nós só precisamos usar isso. Vamos esperar a oportunidade perfeita, então eu vou colocar algo na bebida dela. Resumindo, eles não estavam se comportando bem. Parece que eu encontrei alguns meninos maus. Cantou alguém atrás deles. Clary havia se escondido com um dispositivo de camuflagem enquanto observava tudo. Ao falar, ela soltou uma névoa de seu corpo. Alarmados pela voz estranha e pelo aroma doce, Erin e seus comparsas olharam para todos os lados, tentando identificar a fonte. Quem foi isso? E por que de repente cheira tão doce? Uma sonolência súbita os atingiu, e os três caíram desacordados sobre a mesa. Vocês só têm a si mesmos para culpar, farejou Clary. Não deviam mexer com Olivia. Felizmente, eu não sou tão explosiva quanto Luxon. Eu vou deixar vocês manterem suas vidas. Ela deixou cair o dispositivo de camuflagem e examinou o bar enquanto pensava em como se livrar desses problemas. Felizmente, ela avistou um grupo confiável não muito longe, outro grupo de garotos desfrutando de algumas bebidas sozinhos. Não havia garotas com eles, mas pareciam estar se divertindo. Enquanto Clary tecia seu ardiloso plano, Livia notou os três garotos desacordados. Oh, não! O que aconteceu com esses caras? Eles devem estar exaustos, disse Clary. Parece que eles exageraram com algumas bebidas mais fortes e desmaiaram. Clary. O que você está fazendo aqui? Eu estava preocupada, então vim conferir vocês. Mas isso não importa. Você deveria levá-los de volta para os dormitórios. Livia hesitou, pensando no assunto. A festa de boas-vindas mal tinha começado. Talvez devêssemos deixá-los descansar um pouco, depois podemos levá-los para casa. Espera, parece que aqueles meninos ali estão se preparando para sair, disse Clary, apontando para o grupo de meninos que ela havia observado segundos antes. Eles estavam juntos, com os braços ao redor dos ombros um do outro, e se levantavam para sair, presumivelmente para ir para casa. Você tem certeza de que é seguro perguntar? Perguntou Olivia, parecendo incerta. Claro. Eles ficariam mais do que felizes em ajudar, eu garanto. Me sinto mal em impor isso a eles. Você não acha que é nossa responsabilidade garantir que esses meninos voltem em segurança? Confia em mim, está tudo bem. Eles não se importarão nem um pouco. Realmente. Livia se aproximou relutantemente da mesa deles. Enquanto o fazia, a atmosfera mudou subitamente. Alguns dos meninos a encararam com desdém, mas um homem de cabelos pretos lustrosos e barba preta sorriu. Ele parecia ser o líder deles. Algum problema? Livia se contorceu enquanto olhava para Erin e os outros. Um casal de estudantes bebeu demais. Se vocês estiverem indo de volta para o dormitório dos meninos, vocês poderiam levá-los com vocês? Livia estava preocupada em estar impondo um fardo desnecessário a eles e se preparou para sua raiva,
mas os meninos apenas trocaram olhares. Eles sussurraram algumas coisas e depois sorriram. Se é só isso, não precisa ficar tão envergonhada. Não nos importamos. Desculpem, eu estava um pouco na defensiva. Não tem problema. Vamos garantir que eles voltem em segurança. A hostilidade anterior deles desapareceu e eles concordaram felizes em ajudar. Eles marcharam até Eren e seus amigos, os pegaram e foram em direção à porta. Vocês têm certeza de que está tudo bem? Perguntou Lívia, ainda um pouco surpresa com a nova generosidade deles. Não estou causando nenhum problema para vocês, estou. O líder pegou Eren em suas costas e sorriu para ela sobre o ombro. Não tem problema. Vamos cuidar bem deles. Obrigada. Ela relaxou os ombros com alívio. Acho que tudo acabou exatamente como Cleari prometeu. Com isso resolvido, Lívia voltou para a festa de boas-vindas. Enquanto isso, Cleari observava os meninos enquanto eles levavam Eren e seus amigos para fora do pub. Bem feito por tentar colocar as mãos em Lívia. Ela lentamente se afastou, seu olho azul brilhando sinistramente. Eren acordou no dormitório masculino na manhã seguinte. Mas, na verdade, não era o quarto dele. Os móveis eram diferentes e outro rapaz estava com ele. Eren só podia assumir que o outro rapaz morava ali. Embora talvez rapaz não fosse a palavra certa. Esse sujeito era alto e musculoso, seu cabelo preto fluía pelas costas enquanto fazia café. Sua camisa branca estava aberta, deixando seu peito exposto. Quer um pouco de café? Eren assentiu, confuso com o que estava acontecendo. Sim, claro. A luz do sol derramou pela janela, fazendo o outro homem quase brilhar. Eu te carreguei de volta para o dormitório ontem à noite, mas a equipe aqui não sabia qual era o seu quarto. Desculpe. Não tive escolha senão deixar você dormir aqui. Se sério? Obrigado e desculpe pelo transtorno, disse Eren. Não é grande coisa. Eren ficou surpreso com quão facilmente ele agradeceu a esse homem. Não posso acreditar que realmente expressei gratidão por algo assim. O que diabos está errado comigo? Normalmente, ele teria reclamado muito, mas ele não sentia vontade de fazer isso hoje. Nesse momento, Eren notou seu uniforme, dobrado e arrumado na mesa de cabeceira. Sua cabeça girou ao perceber que ele estava de cueca. Ele realmente tirou minhas roupas. E ai, minha bunda dói muito. Eren bateu em sua traseira. Desculpe, disse o homem. Eu te deixei cair no caminho aqui. Foi difícil manter você. Você ficou bastante agitado. Eren devia ter bebido mais do que ele percebera. Eu realmente bebi tanto assim? E quando eu adormeci? Droga. Eu não tenho ideia. A última coisa que ele se lembrava era de planejar drogar Lívia. Obviamente, isso não tinha funcionado. E por que me sinto tão nervoso na frente desse cara? O outro homem olhou e as bochechas de Eren coraram. Cleari estava de olho em ambos. Parece que meu teste foi bem sucedido. Um humano confundirá uma taxa de pulso rápida com o início de sentimentos românticos. Ela foi verificar seus outros sujeitos de teste e os encontrou todos ainda dormindo em outros quartos de meninos. Estou ansiosa para ver o que o futuro reserva para eles. Cleari estava entusiasmada. Afinal, ela havia sido uma inteligência artificial de pesquisa antes de Angélica e Olivia reaproveitarem. Como tal, ela era uma investigadora mais dedicada do que Luxon. Eu me perguntava como eles reagiriam quando jogados em uma situação peculiar, mas parece que não são muito diferentes dos humanos antigos. Que intrigante! Ela considerou obter uma poção do amor para mais experimentos, mas não parecia ser necessário. Cleari olhou para trás em um som de movimento e encontrou Angie e Lívia ainda dormindo profundamente juntas em roupas de baixo. Angie mexeu-se ao som das reflexões de Cleari e sentou-se, com os olhos ainda pesados de sono. Oh, bom dia, Angie. Ouça só, eu descobri algo fascinante. Perto de uma explicação detalhada do que havia acabado de acontecer, Cleari foi interrompida quando Angie jogou-lhe uma almofada.
Então Angie se jogou de volta na cama, usando o peito de Lívia como travesseiro enquanto voltava a dormir. Inacreditável! Resmungou Clary. Aqui estou eu, salvando Lívia em seu momento de necessidade, e você tem a audácia de me agredir com o mobiliário. Vou enviar fotos para o mestre novamente. O método de vingança de Clary consistia principalmente em tirar fotos das duas garotas enquanto dormiam. Ela enviou os dados para Luxon, certa de que em breve cairiam nas mãos de Leon. Muahaha. Isso é o que você ganha por me irritar. Agora, devo ir verificar meus porquinhos da Ida novamente. Sem o olhar atento de Leon para mantê-la sob controle, Clary estava tomando as rédeas das coisas. Pelo menos, na medida em que um robô tinha rédeas. Finalmente estava me acostumando à vida na República. Hoje foi tão exaustivo quanto ontem, murmurei. Eu estava a caminho do bonde quando um carro parou bruscamente na minha frente. Judiando pela aparência, era um clássico caro. O motorista saiu de seu assento e abriu suavemente a porta de trás. Pensei que ele tivesse me confundido com outra pessoa. Foi quando uma garota saiu. Miss Louise fez um sinal para eu me juntar a ela dentro do veículo, enquanto os estudantes ao meu redor explodiram em surpresa. Não me apresentei adequadamente, disse ela. Sou Louise Sarah Raut. Você é Leon? Certo. Um estudante de intercâmbio. Se não se importa em me acompanhar, gostaria de conversar um pouco. Nunca sonhei que a vilã se aproximaria de mim assim. Porque ela estava interessada em mim. E porque ela me encarou daquele jeito quando nos conhecemos? Ainda me incomodava. Uma conversa, você diz? Sim, isso mesmo. Eu ficaria encantada se você se juntasse a mim para um passeio. Dei de ombros e entrei. O interior do carro era obviamente muito caro e os assentos macios davam uma sensação aristocrática. Louise se acomodou ao meu lado, o motorista fechou sua porta e partimos. Uma onda de nostalgia me atingiu enquanto íamos. Eu não tinha ideia se os carros aqui eram construídos de maneira semelhante aos do meu mundo anterior, mas certamente pareciam os mesmos. Então, você se acostumou com Alzer? Perguntou Louise, parecendo um pouco nervosa. Meu Deus, só assuntos banais. Certamente não foi por isso que ela me convidou para entrar em seu carro. Mais ou menos. Caso você tenha algum problema, por favor, me avise. Você até pode usar meu nome se precisar. Uma menção à princesa da família Raut e as pessoas provavelmente fariam qualquer coisa por mim. Honestamente, eu estava com muito medo para tentar algo assim. Isso é muito gentil da sua parte, eu disse. Ah! Você esperava que eu fosse maliciosa. A Noelle disse alguma coisa? Algo assim. Quero dizer, a única outra vez que nos encontramos, essa garota estava provocando a Noelle. Nem sempre sou assim, sabe, disse ela. Acreditaria nessas palavras se viessem de outra pessoa, mas não de você. A senhorita Louise sorriu. Você até soa como ele. Para ser justa, ela parecia uma pessoa completamente diferente agora do que quando estava na plataforma do bonde. Será que era porque a Noelle não estava aqui? Conversamos casualmente por um tempo, e eu notei o motorista me olhando de forma hostil no espelho retrovisor. Ah, corte isso. Apenas mantenha os olhos na estrada. Mais importante, eu franzia o senho para Louise. Então, o que você queria? A senhorita Louise aproximou o seu rosto do meu. Ela colocou a mão em minha bochecha e me encarou, seus olhos se enevoando. O que você? Eu estava pensando em gritar que já tinha minhas justas porções de noivas e me jogar para fora do carro, mas antes que eu pudesse, ela disse algo completamente inesperado. Ei, você pode me chamar de irmã mais velha? Só uma vez. Desculpe. O quê? Ouça, uma mulher bonita se aproximou de mim e me perfurou com um olhar sensual. Eu estava totalmente dentro do meu direito de assumir que ela ia confessar seus sentimentos ou algo assim. Nunca teria adivinhado que ela diria algo como, isso. Nem mesmo eu poderia ver isso chegando. Desculpe, Você não consegue fazer isso? Ela perguntou.
Ela estava recebendo vibrações de rejeição e me deu um olhar abatido. Ela está me sacaneando, certo? Eu fiz uma careta e tentei esclarecer as coisas. Tenho más lembranças da minha irmã mais velha. É meio difícil para mim responder a isso. Ah, então você tem uma irmã mais velha? Sim, eu disse, rindo. Ela tentou me explodir. Seus olhos se arregalaram. Isso certamente é bastante extremo. Você ficou ferido? Não, eu fiquei bem. Toda essa conversa trouxe de volta memórias do meu duelo com a gangue Bozo no final do nosso primeiro termo. Gil que tinha manipulado minha irmã para plantar uma bomba no Arrogas. Eu saí ileso, mas não importa como você fatiou, tinha sido uma coisa bastante podre para ela fazer. Ainda assim, dadas as circunstâncias, eu não podia realmente culpá-la. Sem dano, sem falta. Você a odeia? Perguntou a senhorita Luiz. Honestamente, não é tão simples assim. Eu diria que a detesto, mas odiá-la completamente. Não. Você parece ser um jovem muito gentil. Normalmente, eu teria achado isso reconfortante, mas esta era uma situação bastante desconfortável. A senhorita Luiz tinha se afastado um pouco, mas ainda não havia muito espaço entre nós. Nossas coxas estavam se tocando, e agora ela estava apertando minha mão. O que diabos está acontecendo aqui? O carro estava circulando à escola, então parecia que não estávamos realmente indo a lugar nenhum. Ela nunca ia me deixar escapar. Por que você quer que eu te chame de irmã mais velha? Eu perguntei. É algum tipo de fetiche? Não é um fetiche. Eu não sei como explicar, e você provavelmente não acreditaria em mim, mesmo se eu explicasse. Ok, não é uma quedinha. Agora eu estava ainda mais curioso. Por que mais ela faria tal pedido? Tudo bem, porque eu. Porque você. A senhorita Luiz olhou para longe, suas bochechas avermelhando. Ela continuou murmurando por um tempo, tentando se explicar. O que você sabe? Ela é até fofa. Mas eu não tive muito tempo para reavaliar meus sentimentos pela senhorita Luiz. Uma súbita transmissão de Luxon interrompeu meus pensamentos. Mestre, desculpe interromper seu tempo divertido. Eu queria dizer que não estava tendo nenhum tipo de diversão, mas a senhorita Luiz estava ao meu lado, então eu me forcei a engolir meu sarcasmo. Luxon levou meu silêncio como assentimento. Há um problema na academia. Um professor havia se aproximado de Jean depois da aula para pedir sua ajuda. Quando Jean voltou para a sala de aula para pegar suas coisas, ele estava atrasado. Será que ele está com fome? Ele não estava pensando em sua colega de classe, mas em seu cachorro idoso. A sala estava ficando escura enquanto Jean pegava sua mochila e se dirigia para a porta, apenas para encontrar um garoto bloqueando seu caminho. Jean o reconheceu imediatamente. Maus rumores seguiam Pierre onde quer que ele fosse. Pior, ele tinha um grupo de amigos delinquentes com ele. Os outros meninos sorriram, e Jean os olhou confuso. Ele sempre se certificava de não ter nada a ver com Pierre ou seus amigos. Você é responsável por manter esses estudantes estrangeiros na linha, certo? Pierre perguntou. Tisque. Não está fazendo um bom trabalho, não é? Mas manter eles na linha. Não, eu só fui informado para ajudá-los se precisassem de alguma coisa. Mas os amigos de Pierre apenas se aproximavam, cercando Jean. Jean abraçou sua mochila no peito e tremia de medo enquanto Pierre se aproximava dele. Tanto faz. Não importa. Esses caras são uma visão horrível e você é basicamente responsável por eles, certo? Não, como eu disse. Jean sabia que Pierre não era nada além de problemas. Um calafrio percorreu sua espinha ao pensar no que o cara poderia querer com ele. Por falta de um termo melhor, Pierre era o problema da academia. Ele era o segundo filho de uma das grandes casas, então, como todos os da mais alta nobreza, ele tinha um brasão em sua mão direita, prova da bênção da árvore sagrada. Seus rapazes carregavam brasões semelhantes,
embora os deles fossem marcas de menor favor. Todos esses caras eram de sangue nobre. Pierre sorriu. Venha conosco. Vamos colocar você no caminho certo. Você deveria se sentir honrado que alguém tão grande quanto eu esteja tirando um tempo do seu dia para discipliná-lo. Não era raro um nobre como Pierre expressar desdém por um plebeu. Toda a república estava dividida entre aqueles que tinham a proteção divina da árvore sagrada e aqueles que não tinham, e todos que não tinham um brasão eram vistos como naturalmente inferiores. Francamente, no que dizia respeito à aristocracia, se você não tivesse um brasão, então você era um ser inferior, quer fosse um colega cidadão da república ou um estrangeiro. Vamos lá, Pierre cantarolou. Vamos para o fundo. Pierre agarrou Jean, que deixou sua mochila cair enquanto os rapazes o arrastavam para fora da sala de aula. Implorei a senhorita Louise para me deixar na escola e corri para o fundo do prédio principal. Leon, espera! A senhorita Louise gritou, saindo atrás de mim. Ignorei suas súplicas e segui em frente. Luxon apareceu em meu ombro direito, largando sua capa. Por que você não me contou isso mais cedo? Eu exigi. Jean não era uma das pessoas que estávamos observando. Na verdade, você deveria me elogiar por perceber o que estava acontecendo tão rapidamente quanto eu. Maldição! A academia era vasta, e quando encontrei o problema, já era tarde demais. As únicas pessoas no fundo da escola eram uma multidão de professores e alguns alunos que ainda não haviam ido para casa. E no meio da multidão estava Jean, pendurado de cabeça para baixo em uma árvore. Ofeguei por ar e fiquei ali parado, congelado, enquanto os professores trabalhavam para tirar Jean de lá. No caos, Luxon recolocou sua capa para que ninguém o percebesse. Bem, ele ainda está vivo, observou Luxon. Os professores trouxeram uma maca e levantaram Jean nela. Isso é horrível, murmurou um deles. Acham que usaram magia nele? Perguntou outro. O consultório da enfermeira não será capaz de lidar com isso. Precisamos levá-lo para um hospital. Eu forcei meu caminho através da multidão. Com licença, passando. Quando alcancei Jean, não pude me conter, comecei a gritar. Ei, se controle. Quem fez isso com você? Ei, fique longe. Os professores tentaram me afastar, mas antes que o fizessem, ouvi Jean murmurar, Noelle. Desculpe. Depois disso, os professores o levaram embora, deixando os alunos murmurando entre si. Foram eles. Sim, ele deve ter feito algo para se tornar um alvo. Ele é apenas um segundo ano. Certo. Coitado. Tudo bem, ótimo. Eles sabiam quem era o culpado. Eu agarrei o estudante masculino mais próximo. Ei, quem fez isso com Jean? O que, você quer dizer que não sabe? Eu o encarei com firmeza. O garoto olhou ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo antes de responder. Foi o senhor Pierre da Casa Feivel. Sempre que decide que não gosta de alguém, ele e seus capangas os penduram em uma árvore. Você acabará do mesmo jeito, se continuar farejando por aí. O garoto se afastou e recuou. Os outros estavam indo embora também. Pierre da Casa Feivel. Isso soava familiar. Se me lembro corretamente, a Casa Feivel são os antagonistas que visam o protagonista no meio do jogo, disse Luxon. Este Pierre é uma figura-chave em um dos eventos do jogo. Ele ajuda involuntariamente o protagonista e seu interesse amoroso a confirmar seus sentimentos um pelo outro. Pierre era o vilão aristocrático clássico. Ele foi atrás da protagonista e incentivou o interesse amoroso a salvá-la. Depois disso, os dois confessaram seu amor. Então, basicamente, Pierre era um dispositivo de enredo. Com certeza ele se divertiu. Vejo que você está contemplando a vingança, disse Luxon. Dado sua política de manter o equilíbrio, eu recomendaria contra isso. Pierre é integral para a história. Se você o destruir, pode ter repercussões imprevistas. Resumindo, se eu quisesse seguir o roteiro, não podia colocar a mão nele. Isso era irritante, mas acho que não tinha escolha. Bem, ele certamente interpreta bem o vilão, disse eu.
Eu quero socar as luzes dele. Isso era estúpido. Aquele cara havia agredido Jean, e tudo que eu podia fazer era ficar sentada de mãos atadas e assistir. Se eu não fizesse nada, corria o risco de estragar toda a nossa missão. Enquanto eu estava lá parada, ainda congelada, a senhorita Louise veio correndo para a parte de trás do prédio. Leon, ela chamou, parecendo ofegante. O que está acontecendo? Nada. Nada mesmo. Pierre era a escória, mas se eu fosse ignorar suas ações só para manter a trama intacta, eu seria tão ruim quanto ele. Naquela noite, fui para o apartamento de Jean e, depois de explicar a situação ao proprietário, consegui emprestar uma chave. O lugar de Jean era imaculado. Dado quão diligente ele era em relação a tudo, isso não era surpreendente. Assim que abri a porta, um cachorro idoso veio correndo em minha direção. Ela rosnou e arrepiou os pelos, mas deixei-a se acostumar com sua desconfiança e estendi minha mão para ela cheirar. Desculpe. Seu dono vai ficar no hospital por um tempo. Não havia como ela entender o que eu estava dizendo, mas ela parou de rosnar e lambeu minha mão. Ela estava tão fraca devido à idade que suas pernas tremiam. Ela não tem muito tempo restante, disse Luxon. De qualquer forma, cuidaremos dela até que Jean seja liberado. Você está tentando se redimir? Sim. Não posso fazer o agressor pagar pelo que ele fez. Não quando a segurança do mundo inteiro está em jogo. Eu sei que não somos tão próximos assim, mas Jean cuidou de mim. Eu até tinha considerado acabar com o relacionamento dele com Noelle, a Noelle humana, pelo menos. O mínimo que eu poderia fazer pelo cara era cuidar de seu cachorro. Ele realmente mima essa velha, eu resmunguei. Ele deve estar preocupado com ela. Então estamos contra esse Pierre Feivel, Luxon disse. Ele estava mais preocupado em saber com quem lutar do que cuidar de quem se machucou. Parece que as 6 grandes casas têm bastante autoridade. Eles são nobres. Eles criam idiotas como ele o tempo todo. Eu peguei Noelle em meus braços e comecei a caminhar em direção à porta. Você só precisa dizer a palavra, e eu destruirei o país inteiro por você, Luxon me lembrou. É verdade, não teríamos que nos preocupar com a árvore sagrada se eu deixasse agir. Para Luxon, isso seria uma vantagem líquida para nós. Se eu fosse deixar você fazer isso, nunca teria vindo aqui em primeiro lugar. E, vamos lá, você sabe que nunca vou deixar você cometer nenhum massacre. Coloque isso em sua cabeça robótica e grossa de uma vez por todas. A antipatia de Luxon pelos novos humanos realmente não tinha limites. Sua inclinação extremista podia ser bastante preocupante. Pensei que você pudesse mudar de ideia, ele disse. Você costuma mudar de ideia, como dizem. Prefiro o termo adaptável. Acho que o problema é que você simplesmente não consegue se decidir. Saímos do quarto e trancamos a porta atrás de nós. Eu dei de ombros. Talvez você tenha um ponto. De qualquer forma, qual dos gêmeos que Pierre escolher para brigar provavelmente será nosso protagonista. Por mais irritante que seja deixá-lo zumbindo por aí, não temos muita escolha. Mas posso pensar em coisas terríveis que farei a ele quando a trama não precisar mais dele. E se Noelle acabar sendo a protagonista, mestre? Você a arrancará de Jean e a jogará para o perseguidor dela, Locke? Tudo que posso fazer é esperar que Lélia seja a verdadeira protagonista. Eu queria que Jean e Noelle fossem felizes, se fosse possível. Mesmo machucado como estava, Jean chamou o nome dela. Ele não teria feito isso se não tivesse sentimentos por ela. E, o que vamos fazer com a ele aqui? Eu perguntei. O que devemos alimentá-la? Eu cuidarei da dieta dela, disse Luxon. Se nada mais, eu cuidaria da velha garota até que Jean se recuperasse completamente. Enquanto Ange e Lívia ainda estavam na cama, outra carta chegou de Leon. Elas ansiosamente se revezaram lendo-a. Ele escreveu sobre os acontecimentos na República Auzeri, como nenhuma delas tinha interesse em correio digital, Claire imprimiu uma cópia para elas. Quando Lívia chegou ao final, seu rosto caiu. Então o senhor
Leon está cuidando de um cachorro idoso, né? 17 anos é bem velho para um cachorro, concordou Angie. Deve ser muito trabalho cuidar dela. Leon havia dito isso na carta. O cachorro basicamente precisava de enfermagem em tempo integral. No entanto, Leon observou que Luxon estava ajudando-o. Mesmo assim, ele parece estar de bom humor, disse Angie. Minha única preocupação é se ele está se dando um pouco demais com as garotas de lá. Viver separados assim logo após o noivado a deixou inquieta. Ela não pôde deixar de se preocupar que Leon pudesse estar traindo. Vai ficar tudo bem. Lívia a tranquilizou, parecendo nervosa. Ele disse o quanto sente nossa falta. E além disso, ele não é do tipo que trai. Angie deu a ela um pequeno sorriso. Ah, nunca se sabe, provocou. Ele com certeza pôde fazer o coração de uma garota bater mais rápido. Se eu fosse uma daquelas garotas de Alzer, não deixaria passar essa oportunidade? Bem, é verdade. Lágrimas surgiram nos olhos de Lívia. Ele é um cara incrível, mas eu não suportaria se ele me traísse. Sinto muito, coou Angie. Não quero que ele traia também, mas esse problema parece estar nos assombrando um pouco. Clarice e Deidre a preocupavam bastante. Se ela e Lívia baixassem a guarda, alguma garota empreendedora roubaria Leon debaixo de seus narizes. Eu já o avisei, disse Angie. Mas se continuarmos pressionando sobre isso, ele ficará irritado. Estamos em uma situação complicada. Não podemos simplesmente escrever que trapacear não é permitido. Angie balançou a cabeça. Leon não ficaria muito feliz se ele achasse que suspeitamos dele, especialmente se ele não tivesse feito nada. O que você acha, Clary? O robô deu um solavanco no ar, surpreso com a pergunta. Angie se aproximou dele e Clary rapidamente recuou. Ei! O que está acontecendo com você? Nada, disse Clary. Estou apenas no meio de um experimento, e acho que ele ficaria um pouco, chateado se descobrisse o que eu estava fazendo. Espere aí. Que experimento é esse que você está falando? É o receio que não possa divulgar os detalhes no momento, cantarolou Clary. Ela era realmente muito mais livre do que Luxon. Lívia franziu a testa. Clary, você sabe melhor do que isso. Com essa repreensão, Clary começou a chorar e fugiu da sala. Não que seu pequeno corpo robótico pudesse produzir lágrimas reais. Vocês dois são tão cruéis. Vocês sabem que estou fazendo o meu melhor por vocês. Ei! Clary! Angie e Lívia correram atrás do AI errante.